de Atos, nós encontramos o verdadeiro significado de seguir Jesus. Receber salvação não vai apenas determinar o lugar onde nós vamos passar a eternidade, mas receber a salvação vai causar um grande impacto na nossa vida, na forma como nós vivemos o nosso dia a dia. O mundo exige sempre mais e mais da nossa atenção, mais e mais das nossas afeições, e é tão fácil nós começarmos a aceitar esta visão dualista da vida, em que nós tentamos separar aquilo que é sagrado daquilo que é secular. E a beleza do livro de Atos é que nós descobrimos que Deus quer que cada um de nós seja um participante ativo desta obra gloriosa que Deus está a operar, a implantação do reino de Deus. Cada um de nós é essencial nesta missão e neste propósito. Tem um papel importante a desempenhar no alcance de pessoas, tem um papel importante a desempenhar na edificação da igreja, tem um papel importante a desempenhar na expansão do Evangelho de Deus na nossa geração. Cada um de nós é chamado para se envolver na missão que Deus tem para esta geração. A única coisa que o qualificava para poder escrever sobre a vida de Jesus com tanta clareza, com tanta convicção, é que este homem teve um encontro pessoal com Jesus através do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não conhecia Jesus naquilo que ele chama segundo a carne. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo torna-se nesta figura tremenda do Evangelho, esta figura lendária a quem devemos tanto da nossa fé, porque Paulo ele tem um relacionamento pessoal com Jesus que não depende deste encontro físico. E o mesmo se aplica a este homem Lucas. A riqueza da tua fé, a profundidade do teu relacionamento com Deus, a beleza deste encontro pessoal com Jesus é construído ao lermos a palavra de Deus, ao buscarmos o nosso Deus em oração. Este relacionamento é construído ao buscarmos o nosso Deus em adoração, a ligarmos através de relacionamentos que estabelecemos como comunidade. E através de tudo isto nós chegamos ao conhecimento de Jesus. Não há nada que possa tornar a tua fé inferior. Então nós temos Paulo, o apóstolo, Lucas, o evangelista, construindo uma amizade que os vai levar a proclamar o evangelho juntos até ao final das suas vidas. Lucas, ele não era nenhum teólogo, ao contrário de Paulo, que era alguém que conhecia as escrituras, que era um estudioso da palavra de Deus, que ensinava nas sinagogas. Lucas era um médico. Lucas, depois de receber a salvação, ele respondeu a esta chamada de viver com uma missão. Significa continuar a servir como médico, mas também significa abraçar este movimento da igreja, esta missão de Deus no primeiro século. Tal como para cada um de nós, receber Jesus não significa que deixamos a nossa vocação, mas significa que vamos descobrir a forma da missão de Deus operar através da nossa vocação. Lucas passou 2 anos a pesquisar sobre a vida de Jesus, tendo bem presente que o iria levar a um relacionamento mais profundo com Deus, ancorando o seu coração num lugar de certeza, para que agora ele possa abraçar esta missão, este propósito, para que ele possa fazer parte da solução de Deus. E Lucas quer transmitir esta certeza, porque a sua própria fé pessoal está em jogo, mas também, por outro lado, à medida que a perseguição aos cristãos aumentava no mundo romano, Lucas, ele deseja declarar ao Império Romano que este movimento foi dado para ser uma bênção para o mundo, que este movimento de cristãos é algo que vem por bem. Deus quer usar a tua vocação para fazer a diferença no teu mundo e na tua história. Quando estamos completamente comprometidos com a missão, nós começamos a levar o Evangelho ao mundo à nossa volta. E é aí que nós servimos os que estão magoados, é aí que nós servimos aqueles que estão a passar por dificuldades. E tudo isto acontece quando nós estamos totalmente envolvidos e comprometidos com a missão que Deus nos confiou. Nós estamos a falar de algo que vai causar impacto em toda uma geração. Nós estamos a falar em deixar um legado, nós estamos a falar em mudar o nosso mundo, em mudar a nossa cidade.
jovens passaram de um momento em que estavam a colocar tudo em causa para um momento em que eles são dispostos a darem as suas próprias vidas pela causa de Jesus Cristo. 40 dias mais tarde. Crescimento espiritual não tem que ser algo lento. Nós podemos abraçar o trabalho que Deus está a fazer, podemos abraçar a graça de Deus, podemos abraçar a palavra de Deus, podemos abraçar a oração, podemos abraçar a adoração, e eu acredito que as nossas vidas podem ser mudadas de uma forma radical. Por vezes estamos a passar por tempestades sem termos a consciência de que essa tempestade está a servir para nos preparar, para nos levar para um nível superior, para trazer crescimento espiritual à nossa vida. A intenção de Deus era que através do corpo quebrantado de Jesus, todo o bem viesse à humanidade. Toda a bondade do céu apenas poderia ser derramada se houvesse um sacrifício sem pecado, para que a bondade de Deus pudesse ser derramada e espalhada por toda a humanidade. Ao terceiro dia, Deus cumpriu a sua promessa. Deus levantou Jesus Cristo dentre os mortos, e esse acontecimento mudou a história, não apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que creem em Jesus. Este foi um momento decisivo na história, que traz mudança à nossa vida. Nós entendemos pela palavra de Deus que quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Todo o pecado morreu com Jesus, tudo o que nos separava de Deus morreu com Jesus. A nossa culpa, a nossa vergonha foram crucificadas na cruz do Calvário. As nossas fraquezas, as nossas limitações foram crucificadas com Jesus. E da mesma forma que morremos nele, ao terceiro dia, para aqueles que creem, nós fomos ressuscitados com Jesus. Por causa desta verdade, tudo muda nas nossas vidas. Agora, nós somos um povo ressurreto, foi chamado para se fazer parte deste movimento, para fazer parte desta missão que Deus nos incumbiu. Sim, Ele veio para nos salvar da morte, Ele veio para nos salvar do pecado e do inferno, mas Ele também veio para começar um novo movimento, um movimento de bênção. Ele veio para trazer um movimento de salvação. Ele veio para construir e edificar uma igreja que vive com uma missão. A missão de Deus nunca mudou. O propósito de Deus é o mesmo desde o início. Desde o início, passando por Abraão, até o nascimento da igreja, através do ministério dos apóstolos, até aos nossos dias, a missão e o propósito é abençoar todas as nações da terra. Sermos abençoados para podermos abençoar. Alimentados para podermos alimentar. Ser perdoados para podermos perdoar. Sermos salvos para podermos anunciar a salvação. Abençoados para sermos uma bênção. A igreja é um conjunto de pessoas que está-se a mover-se em fé, a mover-se em poder, a mover-se em sinais, a mover-se em milagres, a mover-se em maravilhas, a mover-se no Espírito de Deus, a mover-se no Evangelho. Deus está a mover-se. E Deus nos chama a cada um de nós para abraçarmos este movimento, para abraçarmos este mover de Deus, para abraçarmos esta missão, para sermos uma igreja com uma missão.